A vida vale mais. Eis a lição que os convidados daquela ceia importante estavam prestes a receber. Referente ao que foi postado no canal dos artistas, vimos então apenas um novo álbum com suas seguintes canções e trazendo então dúvida e estranheza do porquê não parece se encaixar com o que ouvimos com tanta frequência. Aliás, o que é novo não é ruim, mas frequentemente percebido como ruim, pois rompe o habitual. Mas de longe, o que vimos e o que viram da apresentação, seja vídeos, fotos e por aí vai, não foi obra de sincretismo religioso ou culto pagão, porque não foram para isto que eles estavam ali. Aqui, como vocês podem notar, temos um guri aparentemente bem sadio e curioso, vivendo, compartilhando e se doando para narrar suas próprias caminhadas. Ninguém notaria que no fundo dos olhos desse rapaz teria muita falta de pertencimento, indo de lá para cá, apenas para encontrar um lar que ele nem mesmo imaginava como deveria ser, pois tinha por convicção que um já estava pré-determinado por alguém, que para ele não era na pessoa de Cristo e sim em outra. Tempos passam, ele continua isoladamente buscando ser chamado, mas surdo não ouve a verdadeira voz que o sacudia no peito, o mesmo camuflava com engenhosidades perversas do mundo e se banhava no lamaçal de suas próprias iniquidades, afundando obstantemente, sem ter pena da vida que propriamente achava viver. Nunca poderia ele alcançar o que buscava, pois nada que tivesse seria melhor de se negociar para adquirir o que hoje o basta. Sendo vítima do meu próprio viés de confirmação negativo e sádico, negligenciando aquilo que para mim era uma suposta verdade, relutando contra tudo que já dizia ser a minha paz, eu ruminava e desejava um ensaio sombrio da minha mais potente depressão. Alimentando o lobo errado, eu nutria ódio, insatisfação, medo, ansiedade, apego emocional daqueles que me restavam, culpa e rancor, uma dor que tornava minha alma muito aflitiva. Nada no horizonte poderia me fisgar, nem mesmo o porvir daquele laranja abrasador do sol que poderia me fornecer energia suficiente para dar um grito de satisfação e revigorar meu consciente por horas e horas. Até mesmo o gracejar das aves, a delicadeza do desabrochar de uma flor, o espreguiçar de um pequeno mamífero correndo e me receber pela manhã com um auê doce e inofensivo. Eu fui deixando o mundo e o seu público me moldar. Me tornei oposto ao que eu já era, e não conseguia aceitar o que via além do reflexo do espelho, acreditando que faltava pedaços a serem encaixados, sugerindo que havia uma deformidade na minha biologia, dando palco para a tese que eu fui alguém antes de mim e que viriam outros a se tornarem eu, sendo que nunca houve um embasamento tão claro e nítido para sustentar o fator de que eu, sujeito, sou infinito em mim mesmo. Mas foi daí que eu ouvi um auê ao ser chamado pelo meu nome no dia 8 de novembro de 2023. O pregador estava naquele púlpito ofegante, sedento por almas. Seus olhos brilhavam e eu via a luz que, através do Espírito, era conduzida. Aquela força sobre mim maltratava minha carne, os olhos de todos tremeluziam ao redor, e eu conseguia ver bocas tremerem, sussurrando baixinho o nome do Senhor. Eu estava sendo alcançado por algo. Eu conseguia sentir que alguém se aproximava. Você quer? Você quer? Você quer? Ouvia repetidas vezes, como estrondos na minha oca e vaziamente. Eu estava sendo purificado sem ao menos antes ter pedido, sem ao menos antes ser apresentado. Pude sentir sua quente vibração explodindo os tímpanos, e um zumbido forte me ressaltou, me levando à impermanência de ficar parado ali, naquele banco de plástico que não era o meu lugar. Foi quando eu, nem mesmo me dando como consciente daquela situação, havia caído. Tinha chão, lágrimas, línguas como que de fogo sobre minha cabeça. Cristo havia feito morada em mim. Aleluia. Eu poderia chamar essa sensação de glória divinal, avivamento espiritual, graça inabalável e tantos outros nomes, pois todos são válidos e se encaixam, assim como este auê que causa repugnância a muitos ouvintes. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, versículo 7.
Quando eu pude entender que a situação só depende de dar certo, para alguns, quando estes se tornam aptos a colocar o desafio da interpretação textual em jogo, aceito frustrado que ninguém vai querer jogar, e sim julgar. Muitos podem ter sido entregue a este balaio de gato, ousadamente falando, como vítimas, porque é muito difícil que, primeiro, alguém cave tão fundo de querer saber quais canções que se dizem evangélicas são realmente cristocêntricas. Segundo, não acho que por hobby no geral, pessoas busquem na aba de pesquisa que músicas congregacionais podem ou não podem ser cantadas, a não ser que você seja responsável por este fator no seu ministério. Terceiro, o que é a arte para o cristão? E o que tem de bom na arte brasileira que se adequa ao cristianismo? O samba? Os nossos artesãos? Os nossos poetas? Entre os grupos que se destacam e compõem a ministração, eu creio me encaixar entre o grupo B, no meio daqueles que cego, manco e tateando com dificuldade em vão vento, não poderia achar senão apenas vazio nas minhas próprias ilusões de falsos preenchimentos intelectuais. A desenvoltura tão deficiente de aceitar a cada amanhecer um ideal diferente do anterior me fazia engolir o orgulho de que não teria espaço para mim, para que eu pudesse comer em algum lugar uma lasca de pão e suspirar de satisfação e júbilo. Não tinha como eu, sozinho eu não poderia. Eu não poderia ter sido levado senão por ele, e pela vontade da majestade real de querer alguém como eu em sua mesa. Alguém a qual se considerou por muito tempo o pior entre todos, mesmo sabendo que em um vasto globo poderia ter ocorrido em seu tempo, ou antes mesmo de seu nascimento, fatos históricos, relatos criminais, tão mais escabrosos que seus feitos transgressores. Mas não importa, o pecado ele nos leva a um só caminho. Um caminho de amargura, de tristeza, de ódio, de angústia, de dor, de malícias sem fim, de abominações oculares, de atos promíscuos, de faltas acusações, de desejos corruptos, próximos daquele que é sedento por capturar e eternizar no lago de fogo a nossa alma. O pecado nos leva a morrer, nos leva à morte espiritual e mais do que breve a carnal, e caímos sem esperança, sem honra, sem perspectiva, sem noção de longura, até as profundezas do tártaro maquiavélico dos reinos mais baixos da eternidade, o inferno. Mas ele disse: Samuel, filho meu. Eu fui em sua direção e agarrei-o em suas vestes brancas, e ele me restaurou, através de um chamado lindo que se foi feito em obra do Espírito Santo de Deus, por um outro jovem que hoje me compraz chamar de meu irmão na fé. Lembro-me deste salmo tão pleno. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes espousar seguro. Salmos 4, 8. E tenho também recordações que hoje não me condenam mais. E mesmo como que em um vislumbre dos saltos, dos giros das risadas, do chacoalhar das batucadas e da emissão de tantas energias sendo transmitidas naquele ambiente, consigo diferenciar o volume do peso que meu corpo se encontrava. Um garoto esguio, leve. Porém, no ambiente, meu corpo era tomado por uma sensação de que, como num barco, eu cambaleava deslocado pelo convés, onde eu estava.
Não, eu não pertencia àquele lugar. Eu não considerava o que era dito, o que era falado, o que era posto e oferecido ali, aquele cheiro miserável pela fumaça fumegante que emanava do incenseiro. Ô sensaçãozinha cruel, de que eu que era parte da oferenda e oferecido a negociar, a barganhar o que exatamente? A minha alma. Era isso. Eu era carne fresca para os olhares dos que abriam mãos de seus corpos para se tornarem escravos de seres malignos. Quem já esteve e viveu em lugares assim, sem o saber do senhorio de Cristo hoje, sabe o tamanho livramento que é ser liberto. Eu não consigo assimilar José e Maria como entidades, mas sei bem que para as artimanhas da confusão do inimigo isso serve como uma cortina de fumaça para revelar a maldade daqueles que no momento em que batem o olho no que lhes convém, também se camuflam e se ajuntam nas sombras do maligno. Oh, raça complicada! Quem era eu? Só mais um Zé. Um homossexual desprovido de dignidade masculina, efêmero em N qualidades, pois poderia uma formiga me chatear e eu estaria de bruços numa cama chorando. Mas Cristo me guiou e me resgatou, me ensinou e com maestria me limpou, para que eu pudesse dar frutos dignos de arrependimento a Ele. E desde então eu aprendi como se deve cair. Agora, com as mãos estendidas, você quer me levantar? Diz que aqui é meu lugar, com minhas roupas, minhas falhas, minhas brigas. Com a folha eu aprendi como se deve cair. E agora, com as mãos estendidas, você quer me levantar? Diz que aqui é o meu lugar, com minhas roupas, minhas falhas, minhas... Não era para eu estar aqui, mas aqui estou. Pela misericórdia e graça, batizado nas águas e no Espírito de Deus, hoje fui restaurado e filho sou teu. Deus, eu te amo muito. Obrigado por tudo. Teu Filho querido, és o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E não me arrependo de carregar essa cruz e seguir a trilha do teu precioso Evangelho. Amém. Você quer me levantar?